Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. O nosso tema hoje, irmãos, nesta celebração abençoada dos 72 anos desta igreja, o tema é Estamos de Mudança, baseado nesse texto. 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11, a palavra do Senhor que nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Eu convido o presbítero Fernando Inforsato para nos dirigir nesta palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos, Pai, teu belo nome. E agora, Deus, a tua palavra, Pai, foi lida. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que usa, Pai, nosso pastor Ricardo, para estar sendo este intermediador. Pedimos que somente a sua voz seja ouvida aqui. Pedimos, ó Deus, que a mensagem trazida possa atingir nossos corações, possa separar alma e espírito, Deus, possa nos transformar, que sejamos daqui edificados com ela. Muito obrigado por isso, ó Deus, por esse bom tempo que estamos aqui. E agradecemos, ó Deus, por esta amada igreja. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Chegadas e Partidas é o nome de um programa do canal GNT. Eu não sei se ainda está veiculado, mas esse programa mostra idas e vindas que acontecem nos aeroportos, né? O foco do programa é relatar os encontros, as despedidas, os sorrisos, as lágrimas de quem chega, de quem vai e também de quem fica. Geralmente nós não nos damos conta do que se passa todos os dias, diversas vezes ao dia, num aeroporto. Mesmo nós, a Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, que nos situamos a 10 minutos do aeroporto de Guarulhos, nós não temos consciência e o programa retrata um pouco disso. O interessante é que a apresentadora apenas fica ali, quem já assistiu vai se lembrar, ela fica ali buscando histórias, ela atenta ao que acontece e ela começa a verificar, a ver as pessoas desembarcarem com sua bagagem ou então de malas prontas partirem para um outro lugar, para um novo domicílio até. Pode ser. As chegadas são sempre diferentes das partidas. Para quem recebe de volta os seus, alegria. Para quem se despede dos seus, choro. Com certeza as partidas doem. Parece que nunca ninguém está pronto, ninguém está preparado para momentos assim. Parece que nunca estamos preparados para o fim, né, de uma etapa, para o momento em que um ciclo se encerra, a fim de que outro seja, então, iniciado. Agora, pense nisso, meu irmão, minha irmã, em relação à nossa jornada aqui nesse mundo. Nós somos forasteiros aqui. Aliás, essa é a temática do apóstolo Pedro aqui na sua carta. Somos forasteiros. O tempo que vivemos hoje é tão somente o tempo da nossa peregrinação. Aqui caminhamos buscando um outro lar, uma outra pátria. Mas com muita facilidade nós nos esquecemos que para que isso aconteça, tudo que vivemos agora vai ter que ser finalizado. Para que nosso verdadeiro domicílio se torne real, o que nos cerca agora vai ficar para trás. E isso, irmãos, porque nós estamos de mudança.
E nós precisamos colocar isso na nossa mente dia após dia. Eu e você, como servos de Deus, cristãos, discípulos de Jesus, nós estamos de mudança. Então, se é assim, nós precisamos fazer as malas, nós precisamos organizar as coisas, nós precisamos nos preparar para a viagem, que não é simplesmente para uns dias de férias, ou mesmo uma mudança de estado ou de país. Nós estamos próximos do fim desta era. O mundo como nós conhecemos, em breve não existirá mais. Estamos próximos do fim desse mundo, irmãos. Tudo que nos cerca nos alerta quanto a isso. E nós precisamos, então, viver com essa perspectiva. O fim está próximo. Estamos de mudança. E é com essa afirmação que o apóstolo Pedro inicia esta sessão do texto que nós lemos. Porque ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. A palavra fim significa em grego consumação, realização, um objetivo alcançado. Neste contexto, irmão, se refere à segunda vinda do Senhor. O fim, o retorno de Cristo está próximo. E o termo grego para a palavra próximo também é interessante, indica um processo que justamente por estar consumado, pode ocorrer a qualquer momento. Então, os termos fim e próximo expressam a iminência desse grande ato escatológico, a iminência da consumação de todas as coisas. E Pedro passa a discorrer nos versos 7 a 11 sobre como nós devemos nos comportar à luz do fato de estarmos nesse limite da consumação de todas as coisas, no limiar do fim, à luz do fato de que estamos para mudar de domicílio, de que o fim está logo ali. O incrédulo, quando pensa no fim, como já abordamos, ele se entristece. O cristão, quando pensa no fim, ele se alegra. À luz do retorno de Cristo, Pedro diz que nós devemos, como peregrinos da fé, apresentar certas posturas específicas. E eis aqui, irmãos, a grande diferença, mais uma vez, do cristão. Nós estamos nos preparando para novos céus, para nova terra. No entanto, não vivemos enquanto isso de qualquer maneira. Ao contrário, quanto mais perto daquele dia, quanto mais perto estamos do dia do Senhor, quanto mais perto estamos do Senhor daquele dia, mais desejamos viver de forma cristã, diferenciada, mais queremos viver aqui na terra como cidadãos dos céus, com os pés nesse chão, mas com a mente dirigida e o coração também pelas coisas do céu. Então, na etapa final desta peregrinação, Pedro nos ajuda a responder a essas perguntas. Como vive uma igreja que está de mudança? Como é que vive uma igreja que está pronta para a volta de Cristo? Quais são as marcas de uma igreja que está de malas prontas para morar em outro lugar? Uma igreja que reconhece que as coisas como elas são hoje não continuarão por muito tempo a ser como são. Como é que vive uma igreja assim? O que é que caracteriza uma igreja que está pronta para partir, irmãos? Pedro nos responde dizendo que por estarmos de mudança, nós temos que oferecer resistência à instabilidade. Vejam o verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ele fala de critério e fala de sobriedade. Duas qualidades que vão nos ajudar a manter a perspectiva correta nesta vida à luz da volta do Senhor. Em primeiro lugar, sede criteriosos. A palavra criterioso deriva de um termo que significa literalmente estar na mente da pessoa certa. E também pode indicar estar sob controle, não se deixar levar por opiniões erradas. Marcos usou a mesma palavra, por exemplo, para descrever o maníaco que foi libertado da legião de demônios por Jesus, e ele estava em perfeito juízo. É o que diz ali em Marcos 5,15.
O verbo também se refere à guarda da mente e do coração. A mente do cristão deve ser claramente fixada nas prioridades espirituais. Ser criterioso é isso. E isso, irmãos, é atualíssimo, não é? A saúde mental ganhou ainda mais importância durante a pandemia e também agora no pós-pandemia. Vejam como é a coisa, né? Psicólogos se esforçam para oferecer rumo às mentes tempestuosas. São esforços visíveis, cheios, carregados de boas intenções, não há dúvida. Mas, irmãos, sem Cristo no processo de ajuda mental, todos os esforços são superficiais, porque falta o referencial verdadeiro, falta o alvo por excelência. Abordando essa temática, John MacArthur escreveu que quando as mentes dos crentes estão sujeitas a Cristo e a sua palavra, eles veem as coisas de uma outra perspectiva. Eles enxergam as coisas de uma perspectiva eterna. Isso é critério. Sede criteriosos. Mas em segundo lugar, irmãos, Pedro afirma: sede sóbrios. A palavra sóbrio no grego do Novo Testamento é utilizada para necessidade de vigilância. O oposto da palavra é permanecer dormindo. E Pedro sabia bem o que era isso, não é? No jardim do Getsemane, ele dormiu enquanto deveria estar sóbrio, enquanto deveria orar, vigiar. E como resultado caiu em tentação, negou o mestre. Por isso ele agora fala de critério e sobriedade às vésperas do fim de todas as coisas. Meus irmãos, esses dias vividos por nós são dias cruciais. Nós estamos de mudança, o fim está próximo. Na verdade, o verso 7 pode ser traduzido como: tenham sempre clareza e estabilidade mental, mantenham a cabeça no lugar, sejam estáveis em suas próprias mentes, tendo a mente de Cristo. Não permitam que os seus pensamentos os levem para lá e para cá. Não fiquem com a mente vagando em diversas direções. Não é assim que muitas vezes a gente se encontra. Mas a recomendação bíblica, a direção bíblica é sobriedade, é critério. Só lembrarmos da palavra de Tiago. Ele afirma que se nós precisamos de sabedoria para enfrentar os dias maus, vamos pedir a Deus e Ele nos concederá. Temos que pedir com fé, no entanto, sem duvidar, sem ficar com pensamentos desfocados. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. É esse o sentido aqui, impelida e agitada pelo vento, né? A mente vagando para lá e para cá, uma figura muito interessante. Uma pessoa agitada pelo vento que vive sendo levada para lá e para cá, como a onda no mar. É uma pessoa que vive de altos e baixos. E quando é assim, irmãos, mais baixos do que altos, é alguém sem o critério e a sobriedade que só Deus pode dar. E Tiago diz ainda que essa pessoa é de ânimo dobre, sem clareza do que seguir, inconstante. O apóstolo Paulo também na carta aos Efésios falou sobre isso, ao nos advertir para que não mais sejamos como meninos, agitados. Parece que a nossa sociedade hoje em dia nos empurra para que os meninos continuem sendo meninos para o resto da vida, não é? Enquanto a palavra do Senhor diz: não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Um coração dividido, irmãos, é instável. Sejam criteriosos, sóbrios, com as prioridades espirituais bem firmadas, é o que Pedro diz aqui. Nós estamos de mudança, não é tempo de coração dividido, não é tempo de pensamentos desfocados, sem direção, é tempo de estabilidade. Nós precisamos dizer não à instabilidade espiritual. Mas notem que ele faz um adendo: a bem das vossas orações. Quem é criterioso e sóbrio, vigia em oração. Uma vida de oração confusa, ou mesmo uma vida de oração inexistente, indica uma mente confusa.
Kenneth West traduziu assim esse verso 7. Sejam calmos e serenos de espírito, a fim de se dedicarem à oração. Todos nós, ou a grande maioria, já passou por isso. Estar com a mente tão confusa, com os pensamentos tão divididos, com o coração tão agitado, que mal conseguimos orar. Mas estar de malas prontas para a volta de Cristo significa ter as prioridades espirituais bem focadas, e isso produz uma mente séria, equilibrada, que por sua vez resulta numa vida de oração fluente. E essa vida de oração alimenta todo o processo, irmãos, porque as nossas orações mantêm os nossos olhos na direção certa. E aí nós vivemos com critério. E aí nós vivemos com sobriedade. Então é um processo indispensável na vida de quem peregrina pela fé e entende que nós estamos de mudança daqui. É dizer não à instabilidade. Mas na sequência o apóstolo Pedro nos mostra que por estarmos de mudança, sim, de malas prontas para a volta do Redentor, nós temos que oferecer resistência à inimizade. Verso 8, vejam aí. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, eu uso a palavra inimizade aqui como sinônima daquela má vontade constante, como o equivalente de rancor, de ressentimento, aquela atitude de hostilidade. Pastor, então o senhor acredita que crentes em Cristo podem viver assim, com rancor, carregando ressentimento, tendo hostilidade no coração? Eu transfiro a resposta para vocês. Muitas vezes, servos e servas do Senhor vivem com isso no seu íntimo. A visão do apóstolo Pedro aqui é falar do contrário disso. Ao contrário da inimizade, ao contrário do rancor ou dos frutos do ressentimento, o amor. É incrível, irmãos, como nós encontramos gente crente que simplesmente parece que renuncia ao amor cristão tantas vezes. Membros de igreja cuja marca de vida é a animosidade. Mas Pedro enfatiza o amor como um item que precisa estar na mala daqueles que estão prontos para a viagem, daqueles que estão de mudança. E vejam aqui dois detalhes importantes. O primeiro é que Pedro usa a expressão acima de tudo, ou seja, ele está falando que o amor é prioridade na vida dos seus servos. Não é um acessório, não é um item indispensável, ou melhor, dispensável. Ele é acessório de fábrica. Além disso, irmãos, o segundo detalhe é que o amor na vida do cristão tem que ser intenso. Não vale na nossa vida como discípulos do Senhor um amor assim, pela metade. É um amor intenso. Verso 8. O termo intenso no grego do Novo Testamento retrata o esforço máximo dos músculos de um atleta durante a corrida, ou de um cavalo se esforçando para correr a toda velocidade. Isso transmite a ideia de anseio, de veemência, de ímpeto. Apesar de haver um elemento emocional, não é uma questão de emoção puramente, é uma questão de vontade. Não é um amor sentimental. Aliás, essas duas palavras podem nos levar a um entendimento confuso do que de fato é o amor bíblico. O que Pedro, inspirado pelo Espírito, nos diz aqui é que o amor do cristão requer muito esforço. O cristão ama de forma sacrificial. O amor bíblico, esse amor intenso, é mais uma questão de trabalho e de atitude do que de sentimento, irmãos. Esse é o amor derivado de Deus, que nos capacita a tratar uns aos outros da maneira como Deus nos trata. Aliás, Pedro fala do que esse amor é capaz, porque o amor cobre multidão de pecados, diz ele. Essa frase é oriunda de Provérbios 10:12, que diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Cobrir significa ocultar, esconder.
O amor não é conivente com o pecado, pois quem ama alguém se entristece ao vê-lo pecar, fazendo o que é errado, magoando o semelhante, quem sabe, prejudicando a si próprio. Mas o amor bíblico cobre o pecado no sentido de ocultá-lo, de não ter alegria em espalhar. O desejo de destruir a reputação das pessoas não está presente no amor cristão, irmãos. O papel de coveiro ao contrário, né? Pense nisso. É o papel do coveiro, só que ao contrário. Desenterrando ao invés de sepultar. E isso não expressa o amor de quem está pronto para o lar celestial e quer levar junto de si mais pessoas. O amor cobre multidão de pecados. Um exemplo prático disso é a atitude dos filhos de Noé em relação ao próprio pai. Você se lembra, com certeza. Em Gênesis nós lemos que Noé, bebendo do vinho que ele próprio fabricou, embriagou-se, se pôs nu dentro da sua tenda. O seu filho Cã viu o pai nu, contou para os outros. Então Sem e Jafé, em amor, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Eles exemplificaram o que Pedro nos ensina aqui no verso 8. O amor cobre multidão de pecados. Na verdade, irmãos, o que Pedro diz aqui reproduz o que Jesus ensinou, o nosso mestre por excelência. Que o amor uns pelos outros é o seu novo mandamento. É o sinal pelo qual o mundo vai saber que somos seus discípulos. Paulo também escreveu aos Coríntios dizendo que poderia ter todos os dons espirituais, mas sem amor isso de nada adiantaria. Amar ao outro com amor intenso, fruto de esforço, de atitude, de trabalho, é uma prova concreta de que nós amamos a Deus. E mais, de que nós estamos prontos para a volta de Cristo, prontos para mudar de domicílio. Até porque, irmãos, pensem comigo, no reino celeste o que impera é o amor. O amor que jamais acaba. Profecias desaparecerão, línguas cessarão, a ciência passará, mas o amor jamais acabará. O caminho sobremodo excelente, acima de tudo então, tende amor intenso uns pelos outros. Então vejam, irmãos, o apóstolo Pedro está discorrendo acerca de posturas e atitudes concretas próprias de quem está de malas prontas para se encontrar com o Redentor. E ele já falou de que nós devemos dizer não à instabilidade e não à animosidade. Mas o texto contém mais orientações do apóstolo. Vejam o verso 9. Pedro afirma que pelo fato de estarmos de mudança, temos que oferecer resistência à indiferença. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O termo hospitaleiro significa literalmente amigo de estranhos. Amigo de estranhos. O amor do cristão não deve apenas ser intenso, então, mas também deve ser prático. No âmbito do lar, nos tempos do Novo Testamento, a hospitalidade era uma coisa importantíssima. Quase não havia pousadas na época. Os crentes perseguidos precisavam de um lugar para ficar, ali sendo assistidos, encorajados. Então, o lar compartilhado, a generosidade sendo exercitada, tudo isso eram atitudes esperadas de gente crente, próprias de gente que dizia não à indiferença. Agora, ser hospitaleiro não é uma questão apenas do Novo Testamento. A hospitalidade é uma virtude ordenada e louvada até ao longo das Escrituras como um todo. De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam estender hospitalidade aos estranhos. Abraão hospedou 3 homens, lembram-se disso? E só depois descobriu que havia hospedado o próprio Deus e 2 anjos do Senhor. Hebreus 13:2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Hospitalidade, irmãos, fica no outro extremo da indiferença. Nós devemos compartilhar o nosso lar com os outros em hospitalidade generosa. Ao fazer isso, estamos como que apresentando o que teremos no lar celestial.
onde Cristo nos aguarda, preparando para nós uma morada. João 14, não é? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O lar do céu, irmãos, é um lar hospitaleiro. Ali há muitas moradas, Cristo foi preparar ali um lugar para cada um de nós. E como ele disse, quando eu for, depois que preparar lugar para nós, ele voltará. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, é por isso que nós devemos oferecer resistência a todo e qualquer tipo de indiferença. A hospitalidade dos cristãos é um reflexo da hospitalidade de Deus. O povo de Deus é um povo acolhedor. E isso é o que acontece no céu. E é isso que deve acontecer antes mesmo do céu. Mas é claro que sabemos que não ser indiferente é muito mais do que apenas receber pessoas em nossa casa. Jesus elogiou seus discípulos por compartilharem alimento, roupas, abrigo, afirmando algo interessante aqui sobre o acolhimento que demonstramos uns aos outros. 2 textos mostram isso. Mateus 25, falando exatamente sobre o fim, sobre a vinda do Filho do Homem em majestade com os anjos ao seu redor, ele diz que todas as nações vão ser reunidas na sua presença. E ele vai separar uns dos outros. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em outras palavras, Cristo disse que o nosso envolvimento, o nosso acolhimento uns para com os outros é algo que é feito como sendo para Ele mesmo. Ao nos acolhermos, deixando de lado a indiferença, nós estamos acolhendo o próprio Cristo. É como se fosse um ato de adoração, um ato de culto ao Senhor das nossas vidas. O outro texto é Lucas capítulo 14. O interessante é que Jesus estava falando sobre os primeiros lugares. E ele estava numa festa, foi convidado, passou a reparar como os convidados ali escolhiam sempre os primeiros lugares. Irmãos, não é porque vocês estão nos primeiros lugares que eu estou falando isso, viu? Muito pelo contrário. Eu mesmo sentei aqui nos primeiros lugares. O contexto é outro. E aí ele diz: quando você é convidado, sente-se nos últimos lugares, não nos primeiros, para não suceder que chegue outra pessoa mais digna e você tenha que ceder o lugar para ela. E resumiu: o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Mas na sequência vejam o que Jesus ensinou: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O que é que Cristo está nos ensinando aqui? Que o acolhimento nunca deve ser demonstrado esperando retribuição, que nós devemos ser hospitaleiros com o fim de glorificar ao Senhor e abençoar vidas. A nossa recompensa, por isso, receberemos lá na ressurreição. Ou seja, uma igreja de malas prontas para partir e ir para o céu, é composta de gente que acolhe uns aos outros aqui, que acolhe os de fora daqui, e que serão recompensados não aqui, talvez, porque às vezes até aqui mesmo, mas com certeza e de forma plena na ressurreição, no dia de Cristo.
Por isso, irmãos, é que devemos oferecer resistência à indiferença enquanto o Salvador não vem. Alguém já me disse que indiferença é fruto da familiaridade. Fiquei pensando nisso. Muitas vezes os anos de comunhão com Cristo e de comunhão com a igreja nos tornam ou tornam a nossa vivência cristã tão familiar. E a gente vai perdendo a sensibilidade espiritual e nós vamos nos tornando indiferentes. Queira Deus que isso não nos classifique. Mas por último, irmãos, o apóstolo Pedro afirma aqui que à luz do fim de todas as coisas, por estarmos tão próximos do retorno do Senhor, pelo fato de estarmos de mudança, nós temos que oferecer resistência à ociosidade. Versos 10 e 11, vejam aí. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pensemos nessa primeira expressão, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir significa, óbvio, agir como um servo. Vem da palavra diaconel em grego. Somos servos uns dos outros. Essa é uma das características do peregrino da fé. Por isso ele deve deixar a ociosidade a fim de servir. Você já reparou que a ociosidade espiritual se espalha cada vez mais? Ociosidade tem a ver com inação, não é? A ausência de ação. É exatamente o oposto do que Pedro diz aqui. Servir ao outro é próprio de gente que vai para o céu. Gente que vai para o céu, colocando em outros termos, não é gente ociosa. No entanto, a ociosidade espiritual parece que cresce, irmãos, no meio do povo de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, não servem. São apenas servidos. Parem para pensar na seriedade disso. Me lembro até de algo que li. Um casal com filhos pequenos, membro da igreja, chegou um pouquinho atrasado no culto naquele domingo. E eles, ansiosos por ouvirem a palavra que seria pregada, eles aguardavam o momento da oração para que as crianças saíssem para o culto das crianças. Chega o momento da palavra pastoral, não é citado, as crianças não são chamadas, e eles então descobrem que naquele domingo não havia responsáveis para cuidar do culto das crianças. E eles ficaram ali cuidando dos pequenos, às vezes a mãe teve que se dirigir para o berçário, para dar conta dos filhos, enfim. E eles, irmãos, eram discípulos, eles não eram consumidores. Sabe por quê? Ao final do culto, eles chegaram para o pastor e disseram assim: pastor, nós notamos que hoje não teve o culto das crianças. E o pastor então explicou: olha, nós não estamos tendo mão de obra para isso. Hoje as irmãs responsáveis não puderam vir, ficamos sem. E aquele casal então, repito, que não era consumidor, mas era discípulo de Jesus, se apresentou e disse: pastor, nós estamos aqui, nós queremos então ajudar nesse ministério. Irmãos, essa é a diferença, repito pela terceira vez, do crente consumidor e do crente discípulo. O consumidor vem, senta, ouve, e alguém já disse que é bom ser ovelha. Vocês não sabem como é bom estar aí. É bom ser ovelha. Você vem para a igreja, tudo já está pronto, não é? E você senta no seu banco, e eu notei que banco confortável, vou levar para o conselho, já comuniquei o presbítero, não é? Macio, ambiente climatizado, o pessoal do louvor toca, você canta, você senta, o pastor abre a palavra, que depois da semana toda ele afundou, entre aspas, a mente na escritura para extrair dela o que falar, e você ouve e depois sai, cumprimenta o irmão. Como é bom ser ovelha! Não está errado ser ovelha.
A questão é que tipo de ovelha você é. Há uma diferença grande entre o cristão que é consumidor apenas e o discípulo. Mas a ociosidade espiritual, eu torno a dizer, tem crescido. E uma frase usada por muitos crentes reflete uma verdade. Mas nós temos que tomar cuidado com ela, irmãos. A frase é a seguinte: pastor, eu gosto muito dessa igreja. Sabe por quê? Porque essa igreja tem sido uma bênção para mim. Irmãos, isso é verdade, como disse, mas cuidado com essa verdade. Muita atenção aqui. Se o seu encanto pela igreja é primordialmente por quanto ela te abençoa, então é só parar de parecer que ela te abençoa e esse encanto vai se desfazer. É só aos seus olhos a igreja começar a não te abençoar mais do jeito que você quer ou espera, que você vai perder o encanto rapidamente. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas que se desviam da igreja, não é? Parou de ser bênção para ela, aos olhos dela, né? Parou de ser interessante. E algo parecido com isso acontece também com muitos crentes, irmãos, que continuam dentro da igreja. A mentalidade de consumidor assume o comando, enquanto que a mentalidade de discípulo é cada vez mais deixada de lado. Vejam, irmãos, como nós precisamos ajustar o foco. Eu não posso estar na igreja tão somente para ser abençoado. Sei que serei. Pela graça do Senhor serei, porque eu não posso estar por isso tão meramente, porque se for assim, tudo pode desmoronar facilmente. Precisamos ajustar as nossas lentes. Cristãos ociosos é que agem assim, mas na contramão disso, Pedro nos orienta a servirmos uns aos outros conforme o dom que recebemos. Então não há espaço para ociosidade no reino de Deus. Alguém já falou que no reino de Deus não tem banco de reservas. Porque Deus nos capacitou com dons para o serviço. Eu e você fomos equipados para servir. A palavra traduzida como dom vem da palavra charis, no grego do Novo Testamento, graça. Pedro está descrevendo um dom que vem da graça de Deus, uma capacitação espiritual dada pela misericórdia do Senhor. E como sabemos, cada cristão tem pelo menos um dom. E esse dom deve ser usado para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Deus nos confiou esses dons para que possamos usá-los para o bem uns dos outros. E Ele mesmo nos dá essa capacidade espiritual, para sermos assim servidores, alegres. E Ele diz mais, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada crente é um dispenseiro, é um mordomo, um administrador dos recursos que Deus nos concedeu para a glória dEle. A palavra dispenseiros, oikonomos em grego, era utilizada por um administrador da casa, alguém que possuía a responsabilidade de servir à mesa, de atender os negócios do dono da casa. Assim, cada um de nós deve colocar o dom que recebeu, ou dons, a serviço de todos. Nós somos mordomos, irmãos, é o que diz o apóstolo Pedro. Recebemos ao menos um dom do Espírito com o qual devemos servir. E é interessante o termo multiforme, né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra usada aqui para multiforme significa, no original, de muitas cores. O termo aponta para uma grande variedade de dons dentro da comunidade cristã. É a dinâmica dos dons, ou melhor, a dinâmica do serviço do reino de Deus. Dons diferentes, múltiplos, um completando o outro. E no versículo 11, Pedro destaca dois tipos de dons espirituais. Os dons da palavra e os dons de apoio. Ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Irmãos, é o serviço do cristão dividido aqui em duas categorias gerais. Aqueles que falam, aqueles que servem. Não quer dizer que aquele que fala não sirva e que aquele que serve não possa falar. Mas são categorias. Os dons da palavra, dos que falam, são os dons de evangelista, de missionário, de exortação, o dom de pastorear, dom de ensino, profecia, conhecimento, sabedoria. Os irmãos com esses dons pregam, ensinam, aconselham.
Já os dons de apoio dos que servem são os dons de serviço, de ajuda, de misericórdia, de hospitalidade, de administração, de liderança, de contribuição, de intercessão. Essas duas funções gerais dos ministérios muitas vezes até se sobrepõem, de modo que nem todos são mestres ou pregadores, apesar de todos serem capazes de dar testemunho de Cristo. Alguns ministérios são realizados nos bastidores, como sabemos, contribuem para viabilizar outros ministérios realizados mais publicamente, e assim por diante. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, se Deus te deu algum dom da palavra, é para falar, irmão. É para pregar com fidelidade a Escritura. É para aconselhar no poder do Espírito. Diga não à ociosidade espiritual. Não fale o que você pensa. Não fale baseado na sabedoria humana, mas o que Deus declarou em sua palavra. Mas fale. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pedro está dizendo que se Deus te deu algum dom de apoio, sirva aos outros com alegria, na total dependência do Altíssimo. A palavra suprir significava, no grego, levar um coral ao palco. Levar um coral ao palco. Originalmente era utilizado para se referir a uma pessoa rica, com posses, que custeava o investimento necessário para um coral realizar a sua apresentação. Em outras palavras, então, Deus patrocina o nosso serviço. Deus é uma fonte abundante de força para tudo o que Ele nos manda fazer. E Ele nos manda servir, e Ele nos capacita a servir, e Ele nos dá força para servir. O comentarista Ennio Miller disse: aos cansados neste serviço, fica a lembrança de que Deus supre as forças necessárias para ele. Irmãos, quem está de mudança daqui, precisa lembrar que não está aqui para ficar de braços cruzados, não está aqui para viver ociosamente, está aqui no tempo da sua peregrinação para servir, exercitando os dons que Deus lhe concedeu. Sobretudo, irmãos, devemos nos lembrar que logo ali na frente nós estaremos no lar celeste. E lá no lar celeste é lugar de ociosidade? Muito pelo contrário, não é? Nós ali também serviremos. Apocalipse 22:3 diz que nos novos céus e na nova terra, na nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor, nós, com tantos outros, os serviremos ali. Então o nosso serviço aqui, irmãos, é um estágio, é uma escola do que faremos por toda a eternidade na presença do Pai, dos anjos e de todos os eleitos do Senhor. No céu também serviremos, portanto nem aqui nem lá há espaço para ociosidade. Mas reparem nas palavras finais de Pedro antes de terminarmos. É uma verdadeira doxologia, o finalzinho do verso 11. É uma grande explosão de louvor, de adoração do apóstolo. Ele diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Resumindo o ensino do apóstolo, irmãos, Deus sinaliza contra a ociosidade espiritual, porque Ele concede dons, capacidade, oportunidade de usá-los. E somente Ele deve receber a glória, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Glória, doxa, no original, é uma referência à magnificência, à excelência, à dignidade do nosso Senhor. A glória de Deus é a manifestação dos seus atributos todos. Então glorificar a Deus significa demonstrar esta excelência aos outros. É o serviço ou o trabalho de um fotógrafo. Tem algum fotógrafo aqui? Profissional? Muito bem. Me ajude então, minha irmã. Nós nos deleitamos com a beleza das paisagens quando o fotógrafo destaca uma maravilha da natureza, né? E aí nós vemos a foto e nós suspiramos. Olhe essas cores, olhe a grandiosidade das montanhas e assim por diante. Mas note que quando o fotógrafo faz um bom trabalho, nós não pensamos nele.
nós não exaltamos o próprio fotógrafo. Nós exaltamos o objeto, o cenário, a paisagem que foi registrada. Sim, assim é o que Pedro está falando aqui, nos ensinando. Quando nós, servos do Senhor, servimos uns aos outros, tendo a glória de Deus como alvo por excelência, quem deve ser evidenciado não somos nós, mas é o próprio Deus. E a turma olha para o que fizemos, olha para o que falamos e pensa, que grande Deus é esse? Para que Deus seja em todas as coisas glorificado. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Esse é o ponto de partida de Pedro. Por causa disso, ele diz que nós devemos oferecer resistência à instabilidade, à inimizade, à indiferença, à ociosidade. Sobre a instabilidade, para fecharmos aqui. Você tem andado com a mente dividida? Os pensamentos vagando para lá e para cá em diversas direções? Estabilidade mental é tudo que você não está tendo. Pedro diz que quem está se preparando para o céu tem que ser criterioso e sóbrio. Não pode viver como uma onda no mar. Firme-se nas promessas do Senhor. Seja guiado pela palavra do Senhor. Busque aconselhamento na Escritura, palavra que Deus revelou. E descanse no poder do Senhor. Sobre a inimizade. Amor intenso para com os outros é uma atitude sua quando algum outro irmão que já conhece você da caminhada cristã, lembra dos momentos vividos ao seu lado. O amor intenso é uma característica sempre citada. Amor que se esforça para amar, amor que cobre o pecado, ou a inimizade é o que domina as suas ações. Você sempre está se enroscando em inimizades. Pedro diz que quem está de malas prontas para o lar celeste não vive dessa forma. A sua prioridade é o amor. Acima de tudo, tende amor intenso. Amor que trabalha, amor que se dedica para amar. Amor intenso, uns para com os outros. Mas sobre a indiferença. Seja sincero, você é alguém que acolhe ou alguém que afasta? Alguém que abraça ou alguém que repele? O que Pedro ensina é que o cristão abre o seu coração, mas também abre os seus braços e abre a sua casa e tudo mais, porque isso é próprio de gente que está indo para o lar do céu, onde a nossa morada eterna está sendo preparada para nós. Deus nos acolheu em Cristo. Então não há outra postura a não ser a do acolhimento, sem murmuração, como diz o apóstolo. Então que tal pensarmos em atitudes práticas que nos levem a ser mais acolhedores, mais hospitaleiros, imitando o Pai Celeste. E sobre a ociosidade, nós vimos que fomos equipados para servir. Não há espaço para ociosidade no reino de Deus, porque Deus nos capacitou com dons para o serviço. Ou você tem dons da palavra, ou você vai ter os dons de apoio, mas você os tem. E o que você tem feito com os seus dons? Pedro diz que o alvo é servir uns aos outros. Somos dispenseiros, mordomos, gente que está de mudança daqui, que vai servir a Deus lá no céu. É gente que diz não à ociosidade espiritual aqui. Por isso, exercite os seus dons. Sirva a Deus no serviço ao seu próximo, com alegria. Não seja um ocioso. E por fim, sobre Deus sendo glorificado. Como quem está preparado para partir, a nossa motivação em tudo deve ser a glória de Deus. Isso está claro? Sabemos disso. É possível que você se envolva no serviço ao Senhor para satisfazer as suas próprias necessidades de reconhecimento. Irmãos, o nosso coração é enganoso. E nós podemos até fazer o que é certo, com as motivações erradas. Invariavelmente vamos acabar nos machucando em algum momento, ou machucando outros na caminhada, quando nossos esforços passarem assim despercebidos. Sabe, você já passou por isso. Você fez, você com cuidado preparou, você estudou, cuidou de cada detalhe, e fez isso debaixo de oração, a coisa aconteceu e não teve ninguém para bater no seu ombrinho.
e para falar assim, olha, parabéns, hein? Continue, hein? Ninguém. Aqueles que falam ou servem na igreja buscando apenas a glória para si mesmos, estão em desacordo com o apóstolo. Não é para esperarmos isso. É para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus. Qual é o alvo do que eu faço? De tudo que eu faço no reino de Deus? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Em 1959, a rainha da Inglaterra inesperadamente visitou Michigan, nos Estados Unidos. Diz a reportagem que todos os hotéis foram contactados sobre a possibilidade de recebê-la. Porém, apenas um hotel, o Drake Hotel, o mais antigo, mas de primeira classe, estava preparado. O cais estava pronto para receber a embarcação, o tapete vermelho foi estendido para receber a comitiva real. Muitos hotéis contactados se recusaram a receber a rainha, porque, segundo eles, não havia tempo hábil para se prepararem. No entanto, quando entraram em contato com o Drake Hotel, a gerente explicou em poucas palavras: os nossos quartos estão sempre prontos para a realeza. Irmãos, é isso que Pedro está dizendo. Que nós devemos viver prontos para o encontro com o Rei, porque o fim de todas as coisas está próximo. Que nossos quartos, que nossa casa, que nossos bens, que nossa família, que a nossa igreja, a nossa vida, enfim, esteja pronta para o retorno do Rei. De que forma? Resistindo à instabilidade, à inimizade, se contrapondo à indiferença, dizendo não à ociosidade espiritual. E que nós terminemos dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus conduza assim as nossas vidas, conduza assim a Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Amém?